Dois reforços de um lado, algumas saídas do outro, mas qual que é o time ideal do Palmeiras hoje? Qual que deve ser o 11 titular para esse início de temporada e em quais posições o Palmeiras ainda precisa de reforços? Vem comigo para análise. Salve, salve você que acompanha a Análise Verdão aqui no YouTube, meu nome é Leonardo Suzuki, sejam muito bem-vindos para mais um vídeo, meus amigos, pra gente falar não do jogo de estreia, não simplesmente disso, mas do time do Palmeiras hoje, porque o Palmeiras vai começar agora a defender o seu tricampeonato paulista, né, podendo chegar inclusive ao tetracampeonato inédito na história do clube, um feito que não acontece há mais de 100 anos da competição, só que a gente sabe que existem outras prioridades mais importantes pro resto do ano também, né? Depois do primeiro ano da Era Abel sem nenhum título de grande expressão em 2024, o Palmeiras obviamente quer voltar a ser protagonista no cenário nacional, no cenário sul-americano, e para isso o Palmeiras precisa se reforçar, precisa ficar mais forte, além claro do Super Mundial que ainda vai rolar em junho e que com certeza vai ser centro de atenção e que vai deixar o calendário ainda mais complicado. Por isso é muito importante a gente analisar tanto o time que o Palmeiras montou até aqui, quanto também o que precisa ser feito daqui pra frente, as mudanças que ainda precisam acontecer, contratações que precisam chegar e também a preparação, porque afinal de contas a temporada está começando mais cedo. Com o primeiro jogo do Paulistão já sendo agora dia 15 e o elenco se reapresentando no dia 6, foram 9 dias de preparação para a estreia, sendo que a maioria deles foi sem o Abel Ferreira, né? E só para traçar um comparativo, no ano passado, por exemplo, foram 13 dias, então nesse ano realmente tá mais curto o negócio. Como essa preparação foi ainda menor que o normal, eu não imagino que a gente vai ver tantas mudanças no time em relação ao que estava acontecendo no ano passado, mas por isso é muito importante a gente analisar qual é o time ideal e onde estão as fraquezas do Palmeiras ainda, o que o Palmeiras precisa mudar, o que o Palmeiras precisa reforçar, porque meus amigos, a temporada está começando. E é claro que com temporada começando, vocês sabem que vai ter um monte de análise tática aqui, né? Então já trate de se inscrever aqui no canal, porque 2025 é o ano dos 100 mil inscritos no Análise Verdão, e eu quero que você faça parte disso. Vocês já tiveram um feedback maravilhoso nos últimos vídeos que a gente fez sobre os garotos da base, analisando os garotos da base, agradeço muito o feedback de vocês. Então se você está aqui e quer ver mais, inscreva-se no canal. Mas então vamos lá, com o que o Palmeiras tem à disposição no momento, o que pode ser feito? Vamos tentar entender aqui no campinho qual que é o time titular do Palmeiras no momento, pelo menos na minha opinião. Na linha de defesa, obviamente o Everton no gol, Gomes e Murilo como dupla de zaga e o Piquerez voltando na lateral esquerda, né? Ele precisa retomar esse ritmo de jogo, porque ele com certeza está à frente ali de Caio Paulista e de Vanderlan nessa vaga na lateral esquerda. Agora, na lateral direita, eu acho que é a posição que eu tenho mais dúvida para essa temporada, meus amigos, porque o Marcos Rocha, ele foi titular na maior parte de 2024, eu acho que muito mais pela situação dos outros laterais que o Palmeiras tinha do que pelo próprio Marcos Rocha, viu? Porque o Mike teve um 2024 muito abaixo do esperado, fisicamente falando, o Marcos Rocha também já tá chegando numa idade avançada, e o Giai, que chegou no meio da temporada, ainda não conseguiu se encaixar tão bem no time, tomara que consiga fazer isso em 2025, mas realmente pra mim é uma dúvida, o Palmeiras tem mais dúvidas do que certezas nessa lateral direita. Quero muito ver se o Mike vai ter condições de jogo, se o Giai vai conseguir saltar esse degrau para o Marcos Rocha não ter que ser o lateral direito titular absoluto, né? De resto, a gente mais ou menos repete o que foi a escalação que terminou o ano, né? A princípio, Aníbal e Rios são a dupla de volantes titular do Palmeiras, com o Veiga sendo esse meia, né? Esse 10, obviamente o Estevão na direita e o Flaco do centroavante, enquanto o Palmeiras não contrata nenhum outro 9. Nessa outra vaga ali na esquerda, eu troquei o Felipe Anderson aqui, que era titular na reta final de 2024, já que ele não vinha rendendo bem, eu coloquei o Facundo Torres nesse time titular, porque é um cara que chega já com condições de jogo, né, diferentemente do Paulinho. Então eu acho que o time titular nesse início de temporada passa mais ou menos por isso, mas é claro que o Paulistão ele não tem um nível tão alto de enfrentamento quanto outras competições que o Palmeiras vai disputar no ano, então eu honestamente penso nesse time titular para entrar em jogos pontuais, tá? Contra equipes mais fortes, principalmente nos clássicos na primeira fase, quando o Palmeiras vai enfrentar ali um Santos que tá voltando à Série A, um São Paulo reforçado, um Corinthians que terminou bem a temporada. No fim das contas, os clássicos são os jogos que valem muito a pena ali vencer, que a gente realmente quer vencer.
Agora, é importante pontuar que esse time titular que eu coloco, ele não é o time ideal, tá? Porque pra mim o time ideal, ele passa por algumas mudanças nesse time, a introdução de alguns outros reforços, não só o Paulinho como outras peças. Então nessa conta pra mim de time ideal tem que entrar o Paulinho voltando da lesão, né, que é importante, não sabemos ainda se ele vai ser um centroavante ou não, mas vou colocar ele a princípio como esse ponta esquerda que vira basicamente um segundo atacante, né, a formação é só uma formação base, mas entra nessa conta também o segundo volante, né, o camisa 8 que tem sido tão especulado, se vai ser o Andreas eu não sei, mas é importante que chegue um jogador para essa posição, e o centroavante, que é o maior desejo da torcida para 2025, é uma coisa que o Palmeiras busca ou tenta buscar já há algum tempo, então eu acho que isso é muito importante quando a gente pensa em time ideal. Não acho que são só essas as contratações necessárias para o Palmeiras, principalmente quando a gente pensa na venda do Vitor Reis, eu acho que é importante vir mais um zagueiro, por exemplo, mas pensando para o time titular, eu acredito que seja isso. E obviamente, como eu disse, a formação é só no papel, né? Na prática você tem movimentações com a bola, sem a bola, até para acomodar melhor a característica dos jogadores, mas eu acho importante fazer essa diferenciação. Uma coisa é o time titular do Palmeiras no momento, para esse início de temporada, um início de temporada cedo, com pouco tempo de preparação, e outra coisa é o time ideal que a gente pensa para Libertadores, para Mundial, Brasileirão, Copa do Brasil, que passa por reforçar esse time. Nesse ano o Paulistão tem data prevista lá para 26 de março, então até lá dá para o Palmeiras se reforçar, não só se reforçar como negociar alguns jogadores que estão no elenco e que ainda precisam ser negociados, e também para os reforços que já chegaram estarem mais habituados com o estilo de jogo, com os companheiros, mais entrosados, isso vai ser importante. Mesmo assim, dentro da minha visão, eu acho que o Palmeiras não só pode, como deve utilizar o Campeonato Paulista para fazer testes visando outras competições mais importantes. E aqui eu faço questão de listar jogadores que podem ser testados nesse Paulista por diferentes motivos para poder rodar esse elenco, ou porque o cara precisa se ambientar melhor, ou para ganhar ritmo, ou para mostrar se pode ser aproveitado ou não ao longo da temporada. O Palmeiras tem sim jogadores que podem ganhar minutos nesse Paulistão para dar uma rodada no elenco. Então se liga nessa lista e vê se você concorda comigo aqui. O Facundo Torres pode jogar porque ele chegou agora, né, para se ambientar com os companheiros. O Bruno Rodrigues, que praticamente não jogou na temporada passada, pode ser uma oportunidade dele voltar a ganhar ritmo de jogo. Os meninos da base, Benedetti, Figueiredo, Alan, Thales e Luigi, podem e devem ganhar espaço para mostrar que podem ser úteis pro resto da temporada. Se não jogar agora no Paulista, vai ser complicado colocar numa competição mais importante depois. O Rômulo, que jogou pouquíssimo em 2024, pode jogar nesse Paulistão. Maurício e Giai são dois jogadores que chegaram no meio da temporada passada e precisam de tempo de jogo para mostrar que ainda podem render ainda mais, né, que podem brigar por titularidade dentro desse Palmeiras, né, podem usar desses minutos no Paulistão. Naves e Fabinho são dois jogadores que têm potencial, que não foram tão usados e que podem ganhar minutos também. E além disso, dois jogadores que a gente já conhece bem e que precisam recuperar ritmo, né, Piquerez e Mike, também podem ganhar minutos, porque o Piquerez volta de uma lesão relativamente longa, como vocês sabem, então é importante ele voltar a ganhar ritmo, e o Mike perdeu muitos jogos no ano passado, se machucou muito, então também precisa disso. Então é muito importante que a comissão faça essa gestão de energia dentro do elenco. No ano passado, o Aníbal Moreno chegou e jogou 16 de 17 jogos no Campeonato Paulista, com uma média de mais de 74 minutos em campo. E no final das contas, isso acabou impactando negativamente para a reta final de temporada do Aníbal, que sentiu fisicamente. Eu citei aqui 14 jogadores que podem ser usados no Paulistão para fazer essa gestão, fora os outros que estão no grupo, fora os outros titulares que eu mostrei aqui para vocês. Além do mais, por conta do calendário, nesse ano o Paulistão vai ser quarta e domingo direto, tá? Então é fundamental o Palmeiras utilizar o elenco praticamente em sua totalidade para não correr o risco de sobrecarregar fisicamente esses atletas. Vamos combinar aqui, né? Jogo fora de casa, com gramado ruim, com muito calor, contra times muito mais fracos, não existe a menor necessidade da gente ver todos os titulares em campo quarta e domingo, quarta e domingo. E vejam aqui como o Palmeiras ainda pode ser competitivo no Campeonato Paulista, mesmo poupando alguns dos seus principais jogadores em determinadas partidas, né? Nesse time aqui, você já daria oportunidade dos meninos da base terem uma adaptação mais fácil, né? Com um nível de enfrentamento mais baixo que Brasileirão, Libertadores, Copa do Brasil e tudo mais, e dá oportunidade para outros jogadores como Fabinho, Rômulo, Bruno Rodrigues ganharem mais minutos para poderem ser peças de reposição no restante do ano.
Então, meus amigos, vejam como a gente conseguiu projetar aqui não só o time titular do Palmeiras nesse momento, como também a equipe ideal para o restante da temporada, e ainda a gente conseguiu montar o esboço de um time interessante, de uma equipe mista ali, que poderia ajudar o Palmeiras a rodar elenco, a fazer testes e a tentar manter uma competitividade no Paulistão. Mas é claro que isso é só uma projeção, né? No fim das contas, o Abel e a comissão técnica podem muito bem ter um plano completamente diferente para esse início de temporada, podem também querer mesclar a experiência e a qualidade dos titulares com esse time reserva aí que a gente montou, não sei, vamos ter que esperar para ver. Eu só espero não ter que ver o time titular quarta e domingo, quarta e domingo. Fato é que o Palmeiras não pode cometer os mesmos erros que cometeu em 2024, não só essa questão de gestão de energia, como também a falta de testes, tá? É importante que o Palmeiras use o Paulistão para testar, para poder ter mais variações táticas ao longo da temporada, uma coisa que faltou um pouco ano passado. E pensando em uma temporada em que tudo começa mais cedo, tem um super mundial no meio, o Brasileirão vai terminar quase que no Natal e você ainda tem a pressão de vir de uma temporada sem grandes títulos, é muito importante ter a devida atenção desde o comecinho. E claro, se você chegou até aqui, não esqueça de deixar o likezinho no vídeo para esse vídeo ser recomendado para mais palmeirenses e também de se inscrever aqui no Análise Verdão, que aí você próprio não perde mais nenhuma análise tática. E antes de fechar o vídeo, recomendo que você assista a essa análise aqui de uns garotos da base que subiram para compor elenco em 2025. A gente analisou todos, tá? Tá aqui no canal, é muito legal você assistir para já ficar por dentro de como eles jogam, de como eles podem ajudar nesse Paulistão. É só clicar na tela para conferir, fechou? Até lá!